Pensa comigo. Como seria a sua vida se você nunca envelhecesse? É sobre isso que eu vou estar falando nesse vídeo. Que eu sou Ivone Ortiz, sou terapeuta, mentora e treinadora de empoderamentos. E hoje eu quero convidar você, que ainda não é parte da grande família Universo Plenitudo, para vir fazer parte também dessa família. Aqui abaixo tem o subscribe e um sininho. Clica aí e você, sempre que eu subir um vídeo novo, será avisado. E agora, vamos fazer essa pequena reflexão, pensando juntos como seria a sua vida se você nunca envelhecesse. Você já parou para pensar nisso? Já imaginou uma situação como essa? Para algumas pessoas, a princípio, isso poderia ser assim, uau, a salvação. Poderia ser o paraíso para certas pessoas. Mas, se você parar para pensar um pouquinho, se isso fosse mesmo possível de acontecer, na verdade, poderia ser um desastre a sua vida. E por que eu estou dizendo isso? Esta semana, o Love e eu, nós assistimos um filme. E quando eu terminei de assistir esse filme, foi que me veio o quanto errado as pessoas têm o pensamento sobre o conceito da morte. Porque as pessoas têm a ilusão de que ficar jovem, estar sempre um corpo perfeito, o rosto perfeito, tudo perfeito, que seria maravilhoso. Mas será que elas já pararam para pensar uma outra possibilidade? E é aí que entra esse filme. Ele me fez trazer aqui um conceito como levantar uma bandeira de dizer, hey, aceita que os anos vão passando, coisa que a gente não vê em algumas pessoas. E esse filme, em português, ele se chama A Incrível História de Adeline. Se você já assistiu, comenta aqui abaixo qual foi a mensagem que trouxe para você. Este é um filme que, para mim, trouxe a inspiração para estar falando um pouco sobre a questão da morte também. Porque eu já recebi alguns pedidos de pessoas aqui da família pedindo para falar sobre esse tema, que ainda traz um tabu tão grande, sobretudo para aqueles que não buscaram informações, que não buscam informações a respeito desse tema. E aí elas ficam com medo de quando esse dia chegar, porque ele vai chegar. Nós estamos aí numa fila, andando em uma fila indiana onde existem números. E uma hora, nosso número é sorteado. E aí não tem jeito. Então, para aquelas pessoas que buscaram conhecimento, que buscam informações, que estudam a respeito do tema, elas não têm medo, como eu. Eu deixei de ter medo. Já tive medo da morte? Claro que sim. Todo ser humano. Mas hoje já não tenho. Por quê? Porque entendi esse processo, como funciona. Mas aí, quando essas pessoas perguntavam, Ivoninha, quando é que você vai fazer um vídeo falando sobre esse tema? Porque as pessoas não gostam nem de mencionar a palavra, né? E aí, terminando de assistir esse filme, eu pensei, ou seja, veio para mim, tá aí um bom exemplo para estar falando do tema. Esse filme, ele conta a história de uma mulher que nasceu no século passado e ela até os 29 anos, ela levava uma vida normal, até que ela sofreu um acidente de carro muito grave. E a partir dali, ela parou de envelhecer. E aí é que eu falo, para algumas pessoas seria a glória, mas ela fica com uma aparência congelada de 29 anos, que foi quando ela sofreu o acidente de carro. E o que começa a acontecer, então, a partir de ali? Ela começa a ter uma vida extremamente solitária, sem poder construir laços afetivos, laços sociais com ninguém. Por quê? Ela viveu uma vida nômade, eu diria, porque para preservar o seu segredo, ela não podia se envolver com ninguém. Pensa como é bonito quando a gente vê aquelas histórias de casais que envelhecem juntos, que têm aquela caminhada juntos.
são tantas histórias para contar. Agora imagina você não poder estar com alguém, porque essa pessoa vai envelhecendo e você vai ficando jovem, e se teve filhos, os filhos vão envelhecendo e vão indo para o outro lado da vida, e a pessoa continua ali jovem. Mínimo, despertaria aí a curiosidade de cientistas e tudo mais. Não vamos entrar nessa questão aqui nesse vídeo, mas fica a sua imaginação. Por isso é que ela teve que viver uma vida praticamente nômade para preservar, então, esse segredo, para que as pessoas não percebessem isso. Até que algo aconteceu. E adivinha o que foi que aconteceu? Ela se apaixonou. Totalmente apaixonada, e o que ela faz da vida. Bom, eu não vou contar mais detalhes desse filme, porque senão eu vou estar dando spoiler e vai perder a graça quando você for assistir o filme. Mas é um filme que traz essa reflexão para que as pessoas parem de pensar em ser eternos com esse corpinho aqui, com esse corpinho que você está vivendo agora. Esse filme, gente, ele é como se fosse uma fábula, né? Só que abordando um tema de muita angústia para os adultos. Mas as pessoas que têm essa sede de permanecer jovem, de estar sempre perfeito, um filme como esse traz uma reflexão muito grande. Não estou dizendo com isso que a gente tenha que gostar da ideia de ir para o outro lado, se bem que para mim não é nenhum problema, mas para algumas pessoas isso causa muito transtorno na vida. E o interessante que eu achei é de poder refletir de uma maneira leve, de uma maneira simples, sobre essa vantagem, porque é vantagem envelhecer e ser mortal. Porque, gente, pensa comigo, uma vida onde você fica estagnada em algum determinado tempo. Eu gostaria que vocês procurassem assistir esse filme, e quem não assistiu, se muitas pessoas não conseguirem assistir, pois eu volto e faço o número 2 desse vídeo, contando um pouco mais da história. Mas eu só quero que você agora reflita sobre isso. Reflita um pouco, deixe a sua imaginação caminhar, caso você ficasse estagnado. Em uma sociedade onde ser jovem é muito valorizado, e às vezes eu vejo pessoas se submetendo a escolhas completamente destrutivas em busca de viver essa ilusão. Mas essa ilusão não seria nada saudável se deixasse de ser uma ilusão. Se fosse mesmo possível que isso acontecesse, seria muito sofrimento, que é como nós vemos na história desse filme. Viver assistindo à morte de todas as pessoas que ama, ter que viver uma vida escondida para não ser descoberto, também tendo que usar nomes falsos e em constante mudanças, não podendo criar vínculos com as pessoas. E aí é que a gente olha e vê que lindo é ter amigos, ter amizades bonitas, sinceras, verdadeiras. Que lindo é poder estar acompanhando o fluxo. Imagina eu, Ivoninha, que tenho 3 netos, se eu parasse congelada em uma idade. Meus netos iam vivendo a vida, iam crescendo, iam envelhecendo, e eu ali. Teria como viver em sociedade normal desse jeito? Não. Então, no fim, quando a gente tem essa consciência, a gente agradece por poder ir vivendo os ciclos nessa vida. Por poder, sim, também ir envelhecendo de uma forma digna, óbvio. No fim, a gente agradece por poder ser livre para envelhecer, para viver os ciclos que a vida nos proporciona, sem pensar em a eternidade, sim, existe, mas do outro lado, não aqui. Então, se você é o tipo de pessoa que você tem medo de pensar na questão de quando for para o outro lado, então pense nisso. Como seria a sua vida se você ficasse estagnada numa idade? Se todos fossem e você ficasse ali daquela forma, sempre com a mesma aparência. Então, quando nós
tomamos uma consciência como essa, temos a consciência disso, nós passamos a olhar para a dessoma, para o ir, voltar para a nossa essência de uma forma diferente. E agora, vamos então para as mensagens dos oráculos, como seria para você viver uma experiência como essa. Aqui, abri. Uau! Não tenho nem que falar nada, só com o que eu estou vendo aqui. A beleza transitória da matéria passa depressa. Oh my God, gente, olha, eu fiquei toda arrepiada, goosebump, toda arrepiada. Porque é tudo que eu falei até agora, sempre. As mensagens dos oráculos são fortíssimas. Procure sondar a beleza interna das pessoas com quem você convive. Há flores belíssimas e perfumadas que só duram poucas horas. No entanto, apesar de feias, as pedras duram milênios, realizando suas tarefas. Não seja, pois, leviano. Não prefira o efêmero ao eterno, a beleza, a sabedoria. Firme-se no que dura para sempre, que é o espírito imortal, nosso verdadeiro eu, e não no que cedo desaparece. Nossa, eu poderia parar por aqui esse vídeo, né? Eu poderia parar por aqui, porque tem tudo a ver. Nós temos que olhar para a beleza interna, nós temos que olhar para o aprendizado que a vida nos oportuniza, estar aqui temporariamente. E aí jogar fora esse medo da transição, esse medo do voltar para a nossa procedência. Mantenha seu bom humor em todas as circunstâncias e procure manter vivo o bom humor de todos os que cercam a sua vida. A alegria é um medicamento divino. A tristeza, ao contrário, nos mergulha num oceano de lama que salpica e suja aos que de nós se aproximam. Mesmo entre sofrimento e dores, busque ser alegre, porque a alegria é o melhor remédio para nos dar felicidade. Uau! Maravilhoso! Fechamos com chave de ouro e eu quero ver a sua opinião sobre esse vídeo de hoje, porque está bem forte, está com uma mensagem muito poderosa. E lembrando também do nosso desafio. Qual o Pix que você recebeu no dia de hoje? Quais os Pixes que você vem recebendo durante o desafio que você vem prestando atenção? Lembra que no dia 29 nós vamos ter um sorteio, onde eu vou estar sorteando um Pix de verdade. Para isso, você precisa ter mínimo 10 comentários aqui nos vídeos que eu venho deixando e também compartilhar. Assim que eu espero para ver o seu comentário. E também curta, compartilha e comente. Dessa forma, você oportuniza outras essa reflexão também. Eu vou deixar aqui abaixo o nome do filme. Beijos de luz e namastê.